Estamos chegando com o seu programa de todos os dias. É o BH Esportes, obrigado pela sua companhia sempre. Muito obrigado por você estar do lado de lá. A gente vai falar desse fantástico mundo da bola com relação ao Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Copa do Brasil para o Atlético, principalmente porque o Cruzeiro ainda não estreou nas oitavas. O Atlético estreou e não foi bem, na minha opinião. O empate foi menos ruim, principalmente pelo jogo que nós vimos, pelo que eu vi. Foi menos ruim para o Atlético. Foi menos ruim, mas o Atlético tem todas as condições de reverter uma situação que hoje a gente entende que não é boa, porque jogou em casa, perto da sua torcida, que foi em número pequeno, jogo 10 da noite, 14 graus no Mineirão, frio, estava gelado o Mineirão, com a TV aberta mostrando o jogo para Belo Horizonte. Tudo isso fez com que o público não comparecesse. Também não dá para entender a cabeça dos dirigentes, não entendi a cabeça do presidente Daniel Nepomuceno, que pegou um Atlético e Atlético do Paraná, que poderíamos ter 50 mil torcedores no Mineirão, e botou no Independência. E pegou a Ponte Preta e Atlético e botou no Mineirão, com 50 mil ingressos para serem vendidos. Eu não consegui entender, não sei. Também não conversei com ele a esse respeito, não sei qual que é a explicação, se alguém tem uma explicação para isso. Ontem eu ouvi uma explicação no Mineirão que era um tipo de acordo feito com o consórcio Minas Arena. Que isso, não existe esse tipo de acordo com o consórcio Minas Arena. Eu entendo que esse tipo de acordo não existe. Nada a ver. Acho que foi uma vacilada da diretoria do Atlético. Uma vacilada. Aquele jogo, Atlético e Ponte Preta, a cara do jogo era para o Independência. A cara do jogo. Tudo mandava ser no Independência. Mas foi no Mineirão. E, na minha opinião, o Atlético não se ouve bem, não esteve bem. Acho que o Marcelo escalou mal o time e acho que o Marcelo mexeu mal no time. Infelizmente, acho que o Marcelo escalou mal, opinião minha, e acho que ele mexeu mal. Eu acho que ele deveria ter entrado com... No Douglas Santos, tudo bem, ele acertou em cheio, no alvo. Douglas Santos saiu titular, voltou titular. Agora, na zaga, eu tenho a minha opinião, ele tem a dele. Embora o zagueiro ontem não tenha comprometido, não participou de lances fatais para o Atlético, o Ronaldo, mas ele passa uma insegurança muito grande para toda a torcida e para os companheiros mesmo. Não sei se ele joga mais do que aquilo. Se ele joga mais do que aquilo, então tem que deixar ele treinando para ele jogar, porque tem o Ed Carlos, tem o Gabriel e tem o Gesiel. Ele cortou o Gabriel, ele cortou o Gesiel e ficou com o Ed Carlos na reserva do Ronaldo. No meio de campo, eu acho que estava tudo certinho quando ele escalou o Rômulo Otero. Perfeito, na minha opinião. Foi muito bem. Escalou bem e eu gostei do jogador. Achei que foi bem o jogador, principalmente na chamada bola parada, nas cobranças de faltas. A gente vê que ele sabe bater, que ele sabe cobrar. Mas quando eu fui para frente, aí eu vi o Carlos Prata e Robinho. Eu não faria isso nunca, mas nunca. Pela fase atual do Maxwell, principalmente, seria Maxwell, Prato e Robinho. Aí eu fui ouvir a explicação do Marcelo. Ele foi curto e grosso quando o repórter perguntou: por que não o Maxwell? Ele falou: por causa do CK. Tá bom. Então por quê? Se estava previsto, se o CK permitia um tempo, então por que não usou no primeiro tempo, onde tinha Rafael Carioca, tinha Marcos Rocha, e que podia definir o jogo? Aí ele deixou sentadinho no banco, depois que arrombou a porta, ele meteu a tranca. Aí não resolve. Então, acho que ele... E a substituição no intervalo foi correta. Eu pedi: Marcelo, pelo amor de Deus, bota o Maxwell no time, tira o Carlos. Ele botou o Maxwell e tirou o Otero. Quer dizer, ele fez uma esculhambação do time do Atlético, na minha opinião. Esculhambou com o time do Atlético. Botou o Otero. E aí deu azar que o Rafael Carioca machucou e ele já tinha feito as 3.
Porque lá na frente o Marcos Rocha também tinha machucado. 2 ele fez forçado. Ele foi obrigado a fazer. Não foram substituições de acordo com o jogo. Ele foi obrigado a fazer. Então ele jogou, além de jogar com 10, ele jogou sem o cara ali para joga para mim aqui, vamos, bola em mim aqui. Quando você tinha o Rafael Carioca no jogo, o próprio Marcos Rocha e o Otero, eu acho que o Atlético esteve bem melhor e perdeu gols incríveis e pagou caro. Acho que o Marcelo pagou caro por ter tirado. Também não entendi por que ele tirou o Otero e deixou o Carlos. O que o Carlos tinha feito até então, até aquele momento, para ficar em campo? Ou eu não estou sabendo mais nada de futebol. De repente, os meus companheiros têm opiniões diferentes aí, mas eu não vi o Carlos fazer nada, a não ser perder gol no primeiro minuto de jogo, inclusive. A não ser perder gol. Eu não vi ele fazer nada. O Carlos é um cara que tem potencial, empresta, vende, mas ele não pode ser titular do Atlético hora nenhuma, na minha opinião. Ô Marcelo, me ajuda aí, você é um baita treinador. Um baita treinador, não pode fazer isso não, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, eu não vi o que você viu, sinceramente. E o Atlético deu um baita azar, hein? Antes do jogo sai o Vitor, com problemas lombares. Durante o jogo sai o Marcos Rocha, problema muscular na coxa, uma fisgada. Depois sai o Rafael Carioca, que subiu para uma cabeçada e caiu. Quando ele caiu em cima do pé dobrado. E ele ainda fez uma tentativa de continuar, não dava. Imediatamente o doutor Rodrigo Glasmar agiu em cima, fez um bolsão de gelo que rodou o pé dele todo para diminuir o inchaço, acabar com o inchaço. Até hoje, quando foi feito o exame de imagem, que oficialmente a gente não tem a resposta. Mas o Atlético, além de não estar bem, deu muito azar no jogo de ontem. A Ponte Preta foi bem, na minha opinião. O tal do Eduardo Batista, ele sabe armar o time, ele sabe colocar o time em campo. E a Ponte Preta tem jogadores experientes, que vieram de outras equipes grandes do futebol brasileiro, são jogadores experientes e se portaram bem. Agora, vi poucos times, que batem como bate a Ponte Preta. Nossa Senhora! Eles fazem rodízio para bater. No Robinho, eles fizeram rodízio. Agora, durante 5 minutos, bate você. Agora é sua vez, bate você. Agora é sua vez, bate você. Principalmente. Como bate o time da Ponte Preta? Mas bate para valer. E o juiz da partida ontem, embora tenha mostrado muitos cartões para o time da Ponte Preta, mostrou 5 cartões para o time da Ponte Preta. Deu 7. 7 com o vermelho. Ah, bom. Foram 6 amarelos. Foram 6 amarelos para a Ponte Preta? Eu tenho isso anotado, eu não lembro. Então, do time do Atlético ele mostrou 2, se não me engano. Mas você tem razão, são 6 amarelos, mas foram 2 amarelos você está contando 5 para 5 jogadores tomaram cartão. Sim. O Groli tomou 2 amarelos, por isso foram 6 amarelos. Foram 5 cartões amarelos, aí eu conto o vermelho. Conto o vermelho, porque aquele amarelo vira vermelho. É isso. Vira vermelho. Então é o seguinte, ele mostrou, mas e daí? Ele ameaçou o cara, a Ponte Preta o tempo todo, o próximo é vermelho. Mas o próximo só veio faltando 30 segundos para acabar o jogo. E que não foi por causa de falta. Foi por causa de uma mão na bola. Exatamente. Só veio faltando 30 minutos. Mas ele, lá no campo, a gente estava lá, ele ameaçava toda hora os jogadores da Ponte Preta. Mas não vinha cartão nenhum, só veio um amarelo e ponto final. O João Vitor tinha que ter sido expulso. O João Vitor tinha que ter sido expulso. É o capitão da 2 ou 3 jogadores já fazer isso. 2 ou 3. E no Atlético, não tem ninguém que fala nada. Nada. Todo mundo acha maravilha, tá legal. O Leonardo Silva é o capitão do Atlético. Não pode reclamar, né? Não pode reclamar. Como não pode reclamar? Eu estou cansado de ver capitão reclamando aí. Nossa Senhora, mas reclamando com força. Toma cartão. Não toma, não. Não toma, não. Essas determinações da Assembleia não estão valendo nada. Não valendo nada. O técnico, o Paulo Autuori, do Atlético do Paraná, saiu do lugar dele no intervalo
e foi questionar o trio de arbitragem lá, ó, e ficou metendo o dedo na cara do juiz. Acabou o jogo, ele fez a mesma coisa. E ele deve ser punido por isso. Tudo bem, e ele vai ser punido, e se o Leonardo Silva vai lá reclama e toma um cartão, ou se estava suspenso, não sei lá, você ia estar aqui hoje. Para que reclamar? Se já aconteceu, toma um cartão idiota, tem que ser multado porque foi reclamar. Tá bom, mas o capitão é para quê? Não adianta, ele ia reclamar toda a falta, ele ia tomar cartão. Seguinte, o capitão de um time de futebol é só para usar uma Ele reclamou uma, ele reclamou duas. Você falou que foi rodízio o tempo inteiro. Se ele reclamasse 3, 4, 5, ele ia receber o cartão. Chega uma hora que o jogador, a experiência do Léo Silva, fala, ó, não dá mais para... Quem mais reclamou foi o Robinho. Robinho foi o que mais reclamou. Chega uma hora eu ia falar isso aqui, mais, o Robinho reclamou, o capitão não. O Robinho reclamou o jogo inteiro. Nem capitão, Robinho. Nem jogador pode conversar com o juiz, não. Isso já era. O Robinho reclamou o jogo inteirinho. Ele apanhar porque ele tinha que reclamar. Ele levantava e falava assim, mais nada. Ele não foi ele tem que reclamar. Ele apanhou o jogo todo. Ele apanhou o jogo todo, aí ele reclamou o jogo inteirinho. Você acha que o juiz deixou de expulsar jogador antes da hora? Você acha que o juiz tinha que expulsar 2, 3 da Ponte Preta? Ou os amarelos foram aplicados expulsar bem? Antes da hora? Né? Você acha que o juiz, que apitou ontem, que deu 7 cartões amarelos, deu um vermelho, você acha que ele tinha que expulsar? Não, deu 6. Pois é, ele tinha que expulsar ao invés de dar o amarelo? Ele teve jogador que ele deu o amarelo e poderia ter dado o vermelho 2 minutos depois. Quer dizer que ele deixou de expulsar uns 3 ou 4? No mínimo 2 ou 3. Então pronto, então foi bom. Então mesmo. Pronto, você me perguntou, eu respondi. Pronto, tá certo, então pronto. Mas eu o juiz de ontem, ele parece ser halterofilista. O juiz de ontem, na minha opinião... É o melhor árbitro do Brasil. É o melhor árbitro do Brasil. Pois é, mas na minha opinião, ontem ele foi fraquíssimo. Ontem, não, ele fez uma boa arbitragem, mas disciplinarmente ele foi mal. Tecnicamente ele foi bem. Eu estou falando da parte... Eu estou abordando aqui a parte disciplinar. Ele foi fraquíssimo, na minha opinião. Fraquíssimo. 0 para ele na parte disciplinar. 0 na parte discipliplinar, 0. Você queria que ele fizesse o quê, Afonso? Na parte disciplinar, 0. Tinha que expulsar 3 ou 4. 0, vou repetir. Na parte disciplinar, 0 para ele. 0. E eu acho que o Atlético precisa ter jogador mais firme nas reclamações. Senão, coitado do Robinho. Eu tenho pena do Robinho nos jogos. Eu tenho muita pena do Robinho. Muita pena. Mas o Atlético não foi bem. Eu quero ouvir os companheiros a respeito disso também. Vamos voltar ao Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já tem quase, ou já atingiu 40 mil ingressos vendidos, para o jogo que eu acho o horário espetacular, excepcional. Acho muito bom o horário. É que não tem que levar em conta nada de reclamação de jogador, de treinador, tem que levar em conta isso não. Tem que levar não, porque na hora que cai na seleção, tá ótimo. Ninguém reclama. Maravilha, pode estar 50 graus que tá todo mundo julgando. Tá todo mundo julgando. E o técnico da seleção, vai lá. O Tite é um que não gosta desse horário. O Tite não gosta. Mas se meter para jogar 1h da tarde, meio-dia, na seleção, ele vai lá bonitinho e não vai reclamar. Então, 11 horas é bom para o torcedor, é o que interessa. O resto ganha para fazer o que faz, jogar futebol. É 11 da manhã, 8 da manhã, 4 da madrugada ou meia-noite. Tem que jogar. Então o Cruzeiro está aí, o técnico Mano Menezes tentando arrumar a casa dele. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito no Cruzeiro com Santa Cruz. Alavancar essa saída dessas proximidades aí da zona de rebaixamento. E acredito no Atlético contra o Grêmio, mesmo com os problemas que tem. O Atlético tem um bom time, mas o Marcelo, me ajuda, tá? Me ajuda. Eu vou para a gente depois colocar todos à vontade, Eduardo Pange, José Alberto, Flávio Carvalho, Eduardo Silva. Vou pedir o nosso intervalo comercial e a gente volta já já. Tchau.
comidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando bobeada. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Viginho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro, pintou. Acabou, Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Bom, eu só vou dar uma notícia que agora é oficial. Oficial. Não tem resultado dos exames de imagem. Nem de Rafael Carioca, nem de Marcos Rocha, nem de Vitor. Não tem. Tá? Não tem. Não tem. Então, qualquer tipo de vai jogar ou não vai jogar, vai para a seleção ou não vai, é especulação. Só isso. Mas A o menos que Maxwell saia agora disse, né, durante o Afonso? programa. O Sai segundo durante o Eduardo programa. aqui, o Maxwell disse que o resultado do exame do Rafael Carioca não teve problema nenhum. Verdade? Quem falou isso? O Michael Suel falou numa entrevista. Falou no entrevista. Maxwell falou no Só que o entrevista. O Maxwell é ninguém médico? sabe. É? Ele é médico? Ah, bom, mas Afonso, ele é jogador, tá lá junto. Aí não tem resultado, ele já fala que Mas teve. o que não quer dizer é que ele jogue Ele diz que o uma resultado- torção no que o tornozelo. resultado não deu nada. Eu vou falar de novo a palavra oficial. A palavra do Maxwell não é oficial. É, não, então ele- Não é. Se o mesmo. Maxwell falar assim, fulano vai jogar. Chega no dia seguinte, ele pode não jogar. A palavra do Maxwell não é oficial. Oficial é do doutor Rodrigo Lasmar. Ponto final. Nesse caso aí, ponto final. Ela que é oficial. Só. Enquanto a gente vai conversando aqui, ô Thiago, me lembra aí, o que vem primeiro aí para nós? Vamos começar com o Atlético que jogou ontem. Se são... Aí tá aí, essas imagens são da TV Galo. Da TV Galo. Enquanto nós vamos conversando sobre o jogo de ontem, vocês vão vendo aí os melhores momentos de Atlético 1, Ponte Preta também 1. Começa, puxa o carro, Eduardo. Um abraço, Afonso, telespectador. Oi. Você me dá só um tempinho, você me desculpa. Coloca para nós aí, ô Thiago, a homenagem feita ao Cada Wilson um recebeu de uma Augusto placa Oliveira, das mãos do presidente Daniel Nepomuceno. Wilson Pedrosa de Oliveira, a nossa homenagem por levar o nome do Atlético ao degrau mais alto do pódio olímpico. Belo Horizonte, 24 de agosto de 2016, Daniel Nepomuceno. Obrigado, Wilson. Lembra que eu te falei aquilo depois da Libertador, né? Calma que só vem coisa boa pela frente. Levar o nome do Atlético aí mais além aí, mais longe que eu puder aí. Muito obrigado aí. Douglas dos Santos Justino de Melo, ao lateral de ouro. Douglas dos Santos Justino de Melo, a nossa homenagem por levar o nome do Atlético ao degrau mais alto do pódio olímpico. Belo Horizonte, 24 de agosto de 2016, Daniel Nepomuceno, com muito prazer. Douglas Santos também recebeu placa e camisa comemorativa pelos 100 jogos completados pelo clube. Com muito prazer, Daniel Nepomuceno, pelos 100 brilhantes jogos que você fez, Douglas. Obrigado, presidente. Só tenho que agradecer
a todo o apoio seu e toda a comissão, né? Contando já pelo Levi, assim que eu cheguei, e até agora ao Marcelo. Só tenho que agradecer a todo mundo que me deu força, me deu coragem para jogar, lutar pelo Galo e conquistar esses 100 jogos. Muito obrigado. Bom, boa noite, dando boa noite de novo, pessoal. Sobre o que você falou, eu pensava como você, que a diretoria do Atlético tinha errado ao levar o jogo para o Mineirão, mas eu cheguei à conclusão que a única que levou a sério o jogo de ontem foi a diretoria do Atlético. Pensou grande, oitavas de final, levou para um grande palco, cobrou ingresso, um valor de jogo de oitavas de final, de mata-mata, de decisão, só que o time entrou com preguiça, não levou a sério. O torcedor não levou a sério, tiveram que pedir pelo amor de Deus para comprar ingresso, porque só tinha vendido 6 mil. O técnico começou o jogo poupando o jogador. Então, quem levou a sério esse jogo foi a diretoria do Atlético. Todo o resto encarou de uma forma que não deveria ser encarada e o resultado mostrou isso. A Ponte Preta entrou de forma séria, com uma proposta de jogo em que ela foi muito bem, time fechado, saindo na boa, na falha do Atlético, foi muito bem nisso, marcou o primeiro gol e o Atlético só foi acordar depois do gol da Ponte Preta. Aí ele acordou, olha, tem um adversário que levou a sério esse jogo, a Copa do Brasil, que é um campeonato importante. Aí o Marcelo colocou o Michael Suel, aí os jogadores passaram a correr mais, porque o primeiro tempo do Atlético foi de uma preguiça fora do normal. O Atlético não jogou muito mal o primeiro tempo, teve chance, criou oportunidades, o Carlos perdeu um caminhão de gol, só que uma preguiça que passou para a arquibancada, torcedor calado, não sei se era o frio. Então eu acho que quem levou a sério o jogo de ontem foi a diretoria, ao ter levado o Mineirão achando que o torcedor também ia encarar dessa forma, que o time ia encarar dessa forma, que o treinador ia encarar dessa forma e ninguém encarou. Subestimaram o adversário, acharam que a Copa do Brasil vale menos que o Campeonato Brasileiro, e vale mesmo, só que não pode abrir mão dessa forma. E a hora que o Atlético assustou, já estava perdendo o jogo. O resultado é muito ruim, se fosse um 0-0 seria melhor, porque bastaria o Atlético um empate lá com gols ou uma vitória simples. Agora, empate com gols lá vai depender de quantos. A vitória ainda classifica. Então, o time deveria ter encarado de outra forma. E concordo com você. Se o Michael Suel, o CK deu alto, ok. Não pode jogar, então não seja relacionado. Se ele entrou em campo e jogou 45 minutos, que jogasse desde o início. Você poderia ter aberto o marcador. Poderia não ter aberto o marcador também. Poderia ter perdido por 1-0. Mas ele não precisaria ter entrado para apagar incêndio. E aí o Marcelo coloca ele no segundo tempo, que eu também acho que errou, substituição errada. O Otero fez um bom primeiro tempo, não foi a mil maravilhas, mas foi melhor que o Carlos. A Ponte Preta o tempo todo fazendo falta próxima à área. E aí ele vai e tira o batedor de falta do Atlético. Segundo tempo a Ponte Preta continuou fazendo as faltas e o Carlos continuou perdendo os gols. Então realmente foi uma noite bem feliz do Atlético, principalmente pelas contusões, a lamentar a contusão do Rafael Carioca. A gente não sabe qual que é a gravidade, mas dificilmente vai ser aproveitado para o final de semana. José Alberto. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. A verdade é a seguinte, é que se nós formos analisar Atlético e Ponte Preta no estádio Mineirão, Atlético jogando em casa, se formos comparar os valores individuais do Atlético e os da Ponte Preta, o Atlético é absoluto favorito, sem menor problema. Só que o Atlético fica no toque de bola. A Ponte Preta está numa posição boa no Campeonato Brasileiro, está com 30 pontos, não está com 30 pontos à toa, está porque está bem treinada. A Ponte Preta chegou aqui jogando, principalmente na defensiva, e aproveitando momentos em que podia ir o ataque nos contra-ataques. E marcou muito bem a saída de bola do Atlético, e eu acho também que fez uma marcação muito boa em cima de todos os jogadores do Atlético. Agora, é um time que bate. O juiz estava lá, ele deu os amarelos, eu não vi esse lance para cartão vermelho. Agora, a verdade é essa, que no primeiro tempo, o Robinho não tinha ninguém para fazer uma tabelinha, nem coisa nenhuma. Com a entrada do Maxwell, ele já fez aquela tabela com o Maxwell passou, colocou ele na frente do gol e marcou o gol. Agora, por que tirou o Otero? Eu entendo o seguinte, o Otero está chegando agora, ele bateu 3 ou 4 faltas e não resultou em nada. Faltas muito próximas da área. Agora, o Carlos, para mim, não é aquele jogador extraordinário, mas ele é um centroavante de ofício. E ele é oportunista. Então, o Marcelo imaginou com certeza que ele poderia
marcar 1 ou 2 gols ali. Ele é então não quis tirar. centroavante de Porque o ofício? Otero bateu 3 ou 4 faltas e resultaram em Carlos nada. é centroavante de ofício? E nada. Ele é. É? O Carlos é. Ah, E ele é tá. oportunista. Então, Marcelo, para que você fica pedindo o Carlos para marcar? Para voltar para marcar? Pois é, agora o Lucas Como é que é Prato- isso? Me explica. O Lucas Prato, por exemplo, eu gosto do futebol dele, mas ontem acho que ele não jogou nada. Ele não jogou absolutamente nada. Eu não vi o Lucas Prato em campo jogando futebol. Eu não vi. Agora, o Atlético teve o desfalque do Erasmo, teve desfalque do Casares, teve desfalque do Fred. E depois, no começo do jogo, perdeu o Marcos Rocha, depois perdeu o Rafael Carioca, depois o Atlético, então, ficou muito desfalcado durante o jogo todo e nem podia fazer substituição, porque já tinha feito as 3 substituições. Foi um resultado para o Atlético, que, no meu entendimento, não foi um resultado desastroso, mas não foi um bom resultado. Mas o Atlético tem todas as condições de reverter isso lá em Campinas. Por quê? Porque o Atlético basta vencer o jogo por 1-0, mais nada. Agora, se empatar 1-1, vai para os pênaltis. 2-2 é para o Atlético. Então, o Atlético não pode deixar o jogo terminar 0-0. Esse é o meu ponto de vista. Acho que o Atlético jogou mal, não mostrou nada nesse jogo contra a Ponte Preta. E a verdade também é o seguinte, não vamos apenas dizer que o Atlético não jogou mal, que o Atlético jogou mal, que o Atlético não fez isso, não fez aquilo. Mas temos que valorizar também o que a Ponte Preta apresentou. Um time bem treinado, bem fechado, indo dar certo nos contra-ataques e dificultou muito o trabalho dos jogadores do Atlético. Flávio Carvalho. Afonso, um abraço para você, um abraço para o Zé Alberto, para o Eduardo, Pães, para o Eduardo Silva aqui. Olha, eu concordo com o que você disse, com o que o Eduardo disse. O Marcelo ontem foi infeliz na sua maneira de escalar o time. O Maxwell deveria ter entrado, não deveria o Otero ter saído do jogo ontem. O Otero estava bem no jogo para mim ontem. Ele poderia ter tirado o Carlos e ter colocado o Maxwell, ter resolvido o problema ali. Teve o problema do Marcos Rocha, da contusão, teve o problema do Rafael Carioca. E depois da contusão do Rafael Carioca, para mim, o Nelsinho Batista, que é um baita treinador, foi medroso. Eduardo Batista, desculpa. É o filho do Nelsinho Batista, né? Que é o pai dele. E aí, para mim, ele foi medroso. Por quê? Porque o Ronaldo também estava sentindo. O Ronaldo, que para mim... O Ronaldo sentiu antes de entrar. Não merece... Mas eu estou falando sentiu a falta de futebol. Pois é. Mas depois ele teve um problema, de cãibra, e aí começou a andar em campo. E a Ponte Preta não soube aproveitar dessa situação, porque o Atlético tinha 10... A Ponte Preta tinha 10 jogadores contra. Hein? Só 10 contra. Pois é, mas depois o Ronaldo machucou, e aí era 9 em campo. E a Ponte Preta... O Ronaldo machucou, não. Não, ele estava andando em campo. Estava puxando a perna. Estava puxando a perna, ou seja, a Ponte Preta não soube aproveitar a situação do jogo de ontem, que ela poderia ter vencido o Atlético ontem nessa partida no Mineirão. Concordo com o Zé, o Prato ontem também, acho que estava mais preocupado em se apresentar segunda-feira para a seleção da Argentina, não jogou nada. O único que jogou alguma coisa foi o Robinho. O Maxwell entrou, fez aquela jogada do gol, depois também para mim não fez mais nada, né? Mas ele deveria ter entrado no lugar do Carlos no primeiro tempo. O Atlético teria muito mais condições de fazer um placar mais satisfatório se tivesse entrado com o time certo. Agora, deixou o Maxwell para o segundo tempo e aí o Carlos acabou perdendo gols incríveis. E o Atlético poderia ter vencido essa partida. 1-1, a Ponte Preta vinha de um empate de 2-2 com o Palmeiras, no estádio lotado do Palmeiras. Ou seja, não é um time bobo, é um time que sabe jogar, um time que bem armado, né? O Eduardo Batista sabe armar o time e lá vai ser complicado, porque vencer o Moisés do Carelli não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Eu disse que aqui seria um jogo difícil. E lá é mais difícil ainda. Eduardo Silva. Família BH, boa noite. O Flávio, o Du, Xará, o Zé Alberto. Mandar um abraço aqui para Sandra, lá de Framingham, que está nos assistindo. Um abraço para ela. Olha, Afonso, eu vou pincelar algumas coisas aqui que os meus companheiros falaram aqui, principalmente o Xará. Ele tem razão. O time do Atlético entrou com uma preguiça muito séria. E acho que se o Atlético entrasse com outra postura, esse time da Ponte Preta estaria hoje com uns 2, 3 gols de lambuja nas costas. Mas o Atlético não jogou. Não vou falar que foi a Portuguesa. Não, eu acho que o Atlético aqui não jogou. A Portuguesa... Ponte Preta, né? Ponte Preta. Eu falei o quê? Portuguesa. Portuguesa é duro, hein, duro. Aí não dá não. Confundir Ponte Preta com a Portuguesa é duro. Mas se o Atlético fosse mais interessado, é nisso que eu concordo com o Xará, eu acho que o Atlético poderia sim ter ganhado, sim. Não acho que a Ponte Preta
Ela fez aquele joguinho dela ali, mas o Atlético tinha muito mais condições. O Atlético já perdeu o Vitor na entrada, Marcos Rocha. Quer dizer, o Atlético também está numa fase danada também de um DM, Deus me livre. Mas poderia apresentar coisas mais interessantes. Concordo com todos aqui. Aqui, nesse ponto aqui, parece que é unânime a mexida do Marcelo e a escalação. Também acho que faltou ali alguma coisa ali, o Marcelo. Não sei, eu acho que o Marcelo tem que repensar essa situação do Carlos. Porque é um rapaz que, se ele aproveita as chances... Oi? Não é só o Marcelo. O Levir Coupe também era Carlos, o Aguirre era Carlos, antes do... Quem mais? Levir Coupe. Foi Levir, Aguirre... O Autori. O Autori ficou muito pouco tempo, mas todo mundo era Carlos. O Levir, enquanto teve no Atlético, foi vice-campeão brasileiro, toda hora o Carlos entrava. Ele é oportunista. Mas eu acho que ele dá muito azar. Ele é oportunista, mas ele erra demais. Eles colocam o Carlos, eles optam pelo Carlos, porque ele recompõe. Essa é a verdade. Ele é voluntarioso. O Carlos recompõe bem. E você tem razão, o Carlos na base era centroavante. Aí você pega, tira ele da posição dele, coloca ele para ser secretário de lateral. Na base. E não rende. Sempre que ele joga mais perto do gol, foi assim contra o Racing, ele faz gol. Ele perde o gol. Ele gol. Cria. Contra o São Paulo, ele foi lá, jogou lá na frente, fez gol. Aí joga ele pro lado, não dá. A hora que chega lá, já voltou para marcar o lateral, chega lá cansado, tem que jogar a bola, ajeitar a bola para cá e para lá. Não dá. Todo o treinador chega aqui e fica apaixonado com o Carlos. E o Carlos perde gol demais, é limitadíssimo. Agora, ontem a gente não pode deixar passar que entrou um jogador que conseguiu ser pior que o Carlos e tem sido pior que o Carlos a temporada inteira, que é o Cleiton. A maior enganação do futebol brasileiro, pelo menos para mim, eu não vou falar enganação, porque ele jogou bem no Figueirense. Decepção, a maior decepção do futebol do Atlético em 2016 é o Cleiton. Mas eu acho que o você está falando do Cleiton aí, o Cleiton, apesar que eu vou falar uma coisa aqui, muita gente vai contra, que precisa de mais oportunidades. Ele tem muitas oportunidades. Ele tem muitas oportunidades. Agora, em relação ao Carlos, que eu quis dizer... Mas o Cleiton está jogando nada. Não tá. Desde que ele chegou no Atlético. Afonso, se nós pegarmos aqui de uns 2, 3 jogos para cá, não vou falar só de contra a Ponte Preta, não. Tem alguns setores no Atlético que o Zé foi muito feliz e você até não falou. Eu achei que você ia até falar. O Prato não vem jogando também bem, não. Mas a bola também não está chegando no Prato. Mas o Prato também está sacrificado. Mas ele a tem bola que fazer não tá tudo. Chegando nele. Ele tem que fazer gol, ele tem que ser assistente, ele tem que fazer tudo. Tem setores no Atlético. O Prato, a hora que o Rafael Carioca saiu do jogo, ele jogou quase como um segundo volante. Estava no meio de campo lá, ué. Estava lá, ué. Então, tem coisas que o Marcelo vai ter que repensar isso aí. Vai ter que mesmo. Agora, o Atlético está numa azar danado. O Atlético tem machucado quem? Quem que não jogou ontem? Fred, Casares, o Vitor... O Marcos Rocha, Carioca, tudo no departamento. O Herado, quer dizer, olha pra você ver. O Lucas Prato, enquanto o Fred estava jogando, ele estava jogando bem? Tava. Já fez um partidaço contra o São Paulo lá no Morumbi. Mas ontem não. Ontem e no último jogo, foi contra o Atlético Paranaense, ele também não foi bem. Voltou a jogar adiantado como centroavante, que não é a posição dele, que eu cansei de falar aqui, mas como eu falei, o Prato não é centroavante. Vocês estão cobrando do Prato centroavante, coisa que ele não é. Quando ele joga atrás do centroavante, que era o Prato do Vélez, e que foi o Prato... Ele repõe bem a bola. Foi o Prato com o Fred, que o Balsa queria levar para o São Paulo e que convocou para a Argentina, ele estava rendendo. Na hora que volta a jogar de centroavante, não é a dele. E aí embola com o Carlos, que está lá dentro da área o tempo inteiro, e a bola não chega porque... Enfim, o problema do Carlos também, que eu acho o seguinte, o Carlos é um centroavante de ofício, ele é oportunista e ele perde muitos gols. Mas se ele perde 3 e marca 1, tá maravilha. Ontem ele perdeu 4 e não marcou nenhum. A expectativa do Marcelo é de ter um jogador dessa natureza. Mas ele não está jogando como centroavante. Mas ele é oportunista, tanto que perdeu vários gols, poderia ter marcado um oportunista, deles. O Robinho é. Oportunista é o Ábila do Cruzeiro. Tem uma chance o Robinho é. Oportunista o Prato é. Oportunista Oportunista é aquele jogador. É aquele jogador que tem uma chance e faz o gol. Oportunista é isso. O que tem 4 e perde todos, ele é ruim. Não, oportunista é o jogador que está sempre presente na hora de finalizar. Não, é o cara que tem pouca chance e aí ele é oportunista. Ele aproveita a chance que ele tem. É o Ábila do Cruzeiro, que tem uma chance no jogo inteiro, vai lá e marca o gol. É um jogador. O Fred é, o Carlos não, ele tem 4, 5 e não marca. Agora, eu te pergunto só o seguinte, o Marcelo não pode contar com o Fred, o Marcelo não pode contar com o Luan, o Marcelo não pode contar com não sei mais quem.
Quem que o Marcelo Michael poderia Suel. colocar? O Michael Michael Suel. Suel. Pois é, mas diz que o Marcelo só pode jogar um jogo, Mas, uma Alberto, partida, um tempo, não é isso? Então, Não, ele deixasse o Carlos no banco disse nada, e botasse o porque ele Michael jogou Suel. um tempo. Zé Alberto, É uma pena que o Patrício também está no departamento mas médico. se a gente prestar atenção e voltar nos lances ontem, você vai ver que aquela jogada do Mike Suel no lance do gol, o Robinho, claro, é outro jogador, não pode nem comparar com o Carlos. Ele vai e coloca a bola aonde que quer. Logo em seguida, o Carlos teve uma chance parecida. O zagueiro chegou travando. É impressionante. Ô, gente, não podemos comparar. vamos mudar de assunto aqui. Eu quero ouvir também os jogadores do Atlético, mas eu vou... Ó, se treinador apaixona com o Carlos, pelo amor de Deus, vocês estão muito mal de paixão. Vão apaixonar por coisa melhor. Ô, Daniel Nepomuceno, empresta, vende, porque senão vai ficar jogando e vai matar a torcida de raiva. Vai matar. Ontem ele matou o torcedor de raiva. Ele matou o torcedor de raiva, fez muita raiva. O Daniel Nepomuceno, empresta ou vende, porque se ficar lá vai ficar jogando. O treinador vão apaixonar, né? vão apaixonar por coisa melhor. Coloca aí, vamos ouvir os jogadores do Atlético, o técnico, depois do jogo. A gente queria empatar, né? Mas nosso time reagiu muito bem no segundo tempo. Jogamos melhor. Então acho que agora é levantar a cabeça e sabemos que vai ser difícil lá em Campinas, mas temos condições de fazer um grande jogo lá e ganhar também. Acho que faltou um pouquinho mais de concentração, principalmente no primeiro. O segundo tempo foi perfeito, acho. É mais o primeiro tempo mesmo, a gente não pode deixar entrar nesse privilégio de jogar um tempo só, né? Tem que jogar os dois. E principalmente agora contra o Grêmio, uma equipe bem mais qualificada que a Ponte Preta. Se entrar assim, tá um monte. É claro que a gente esperava ganhar em casa, né? E até comentei com os jogadores, a Copa do Brasil é uma competição diferente, regulamento diferente, era importante ganhar, às vezes sem levar gol, mas infelizmente nós levamos um gol num momento ali do primeiro tempo por um descuido, o time saiu e aí nós deixamos o jogador em condição de fazer o gol, não houve impedimento. Mas houve uma reação boa, tentamos, forçamos muito o jogo. O time da Ponte Preta é um time muito bem armado e que veio com o propósito de dificultar muito o trabalho do Atlético, principalmente as jogadas pelas laterais. E mesmo assim a gente criou algumas chances, especificamente o Carlos teve 1 ou 2 chances. E no segundo tempo houve uma reação, achei que o Atlético voltou melhor. E no momento que tínhamos feito o gol e estávamos assim, mandando no jogo, controlando bem, com a possibilidade de fazer o segundo gol. Provavelmente do Carioca. Realmente, o Atlético levou muito azar. E depois da contusão, ficou temerário mesmo. Aquela situação ali. O Ronaldo, o zagueiro, o Flávio lembrou bem. Você viu que o Ronaldo estava puxando a perna e a Ponte passando mas eu acho que o Ronaldo cima. não fez diferença nenhuma. Desde que entrou Mas até a hora o que Afonso acabou. não deixa de um jogador a menos, fica, né? Ficou perigoso. Eu acho que o Atlético, a partir do momento da saída do Carioca, o Atlético viu que não tinha mais jeito de fazer gol, porque ele também tomou susto nenhum. A Ponte Preta mal chegou lá. Não deu susto nada. De 4 ali com o prato completando, e aí não teve chance nem o Atlético nem a Ponte Preta. O jogo ficou morto, porque a Ponte Preta, aí eu concordo com o Flávio. O Eduardo Batista poderia ter sido mais ousado. O Wilson não fez nenhuma defesa. Ele ficou tranquilo, falou, o Atlético não vai me atacar, eu também não vou atacar a bola. O Wilson não fez nenhuma defesa. E aí acabou 1-1. A Ponte Preta ficou satisfeita, poderia sim ter partido para cima do Atlético. Até que foi bom para o Atlético também. Agora, o resultado é ruim. O Atlético é obrigado a vencer o jogo lá ou então marcar mais de 2 gols. Se não quiser ir para os pênaltis. Empatar com mais é impossível, não é coisa. não. O Atlético é melhor que a Ponte Preta. Pode chegar lá e vencer. Mas dificultou demais. Agora, eu só acho que a Ponte Preta deixou a classificação ontem em Belo Horizonte. Não estou dizendo que o Atlético vai chegar lá e vai ganhar o jogo, não. Mas a Ponte Preta poderia ter ganho o jogo ontem se o técnico da Ponte Preta fosse mais ousado um pouquinho. Ele tentou com o Edson Paulista, que é um atacante. Né? Mas entrou muito desorganizado. Entrou muito desorganizado. A gente sabe da limitação. Ele colocou o Edson Paulista caindo ali nas costas, onde jogava o Marcos Bosque e depois entrou o Carlos César. Mas a verdade também é que o Wilson não fez nenhuma defesa. Não fez nenhuma defesa. Não. Ele teve bola atrasada, exatamente pela falta. O Wilson fez, inclusive, gracinha. Determinados lances, ficou fazendo... Ô, Wilson, para com isso. Mas exatamente por isso, Afonso, que eu estou querendo dizer, é que a Ponte, ontem, ela deixou de escapar que ela poderia ter feito, depois da contusão do Rafael Carioca e do problema do Ronaldo,
ela poderia ter partido para cima, poderia ter feito 2 ou 3 gols no Não, Atlético. mas é que o Eduardo falou Certo? que o Atlético fechou. Ué. Mas fechou, mas exatamente, fechou. Mas o Atlético estava mal em campo ontem. Tava. Certo? Estava mal em campo. E estava mal, e estava jogando com 10 e com 9 depois, com a contusão do Ronaldo. Então acho que a Ponte deixou ontem. E poderia ter feito, se tivesse mais Donizete também deu uma entregada que, pelo amor de Deus, Donizete deu uma entregada também. Esse placar de ontem, Afonso, a gente chega à conclusão que foi mais deficiência do Atlético, porque se o Atlético tivesse um pouquinho melhor, ele ganharia aquele jogo. O Donizete falou bem na entrevista que a gente Eu o Atlético acho jogou que... um tempo só, o primeiro tempo preguiçoso. O Atlético não levou a sério o jogo, só assustou com o gol da Ponte Preta. Sim, mas aí já era tarde também, né? Eu acho que tem que reconhecer as qualidades também da Ponte Preta nesse jogo. Porque ela está fazendo um trabalho bonito no Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta jogou bem. Hein? Ponte Preta jogou bem. Quer dizer, na proposta a gente do não jogo pode- que ela quis quer dizer, fazer, o é isso aí, Atlético foi isso, foi aquilo, mas a Ponte Preta jogou bem. O propósito dela é chegar aqui, jogar fechada, aproveitar oportunidades, e ela aproveitou e fez um gol. Agora, ela estava jogando fora de casa, estava jogando contra a torcida, estava jogando com o time considerado melhor do Campeonato Brasileiro. Então ela respeitou o Atlético. Mas nós temos que atribuir também a má conduta do Atlético à boa conduta da Ponte Preta. Tá bom. Eu acho. Bom, eu quero que a Ponte Preta exploda. Com todas as letras em maiúsculas. 21 de setembro, o jogo de volta. Exploda. E eu quero lembrar você que o BMG é o seu, é o nosso banco. BMG. Você conhece o BMG, não conhece? Então, sabe do que eu estou falando. Marieta, a melhor para a sua saúde. Os sucos detox, os chamados sucos verdes, estão lá, à sua disposição. São sucos maravilhosos, indicados por fisioterapeutas, preparadores físicos, os professores, os médicos. Quem gosta, quem cuida da saúde, quem preserva a saúde, toma os sucos verdes, detox. E lá no Marieta, no Diamond, BH Shop, Pátio Savassi, você encontra. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta Sanduíches Leves e Sucos tem sucos detox à sua espera. Um grande abraço para o Dr. Adriano de Silves Advocacia, 3212-2832. É o telefone para você entrar em contato agora também, Advocacia Empresarial. O Centro Automotivo Novo de Novo é o seu carro literalmente novo de novo. Ali na Chico Sá, Francisco Sá 111, esquina de Platina. Bateu, arranhou, amassou, fica nervoso não, leva lá. Chiquinho está lá, o Renato, tem uma equipe 10 para te atender. Rede Gutierrez de Drogaria, Farmácia Popular, aceita cartão de Ipseng e dá show no genérico. Seu Eduardo tem uma equipe 10 para te atender, lá no Gutierrez e espalhado por todo lado. Rede Gutierrez de Drogaria. Alô, seu Eduardo, um grande abraço. 3337-0306. 3337-0306. Genérico é com a Rede Gutierrez de Drogaria. Não se esqueçam, hein? Grande abraço. Faça a sua lista de remédios que você vai fazer uma pesquisa nas grandes redes. Leva lá na Rede Gutierrez que ela bate. Eu tenho certeza absoluta que ela bate. Olha, o Aldo Vale manda dizer para você que vai viajar que o visto está lá na Despachatur Visto Sicambi. Há mais de 40 anos no mercado solucionando o seu problema. Além do visto, quase que imediatamente, para qualquer país que você for e precisa do visto, também a troca de dinheiro. A grana é boa e sai na melhor taxa para você viajar. Um abraço, meu amigo Aldo Vale, da Despachatur Visto Sicambi. E o Padre Lucas Almeida, 34260069. 34260069. O Padre Lucas vai agora para a Rússia. Forme o seu grupo, leve ao Padre Lucas Almeida. Ele vai juntar o seu grupo ao dele e vocês vão fazer uma viagem sensacional, maravilhosa. 34260069. Um abraço para o amigo Danilo de Castro, do Posto São Pedro. Lá tem aquela gasolina maravilhosa, Deteclin, que é a super aditivada. É a melhor gasolina que tem. Faz tudo no motor do seu carro, o motor do seu carro ficar sensacional. A Deteclin, pelo preço da Comum. Pelo preço da Comum. Ali na Niquelino 918, em Santa Efigênia. Além da Deteclin, pelo preço da gasolina comum, tem a água mineral Ingá e Igarapé, no garrafão de 20 litros. O posto São Pedro fica aberto 24 horas, segurança total, porque tem um posto policial lá dentro, também aberto 24 horas. Posto São Pedro. E lá em Pinhuí, o posto Funil,
Você que vai para aquelas bandas de lá para Serra da Canastra, por exemplo, pare no posto Piuí, abasteça e coloque a DT Clean pelo preço de gasolina comum, ok? Estamos combinados? Um abraço para o amigo Patrick, da Furioseco Lava Jato, na Silva Lobo 1525. O seu carro sai de lá como se estivesse saindo da concessionária. Novinho, limpinho, maravilhoso. Furios Eco Lava Jato, repetindo, Avenida Silva Lobo, 1525. E um abraço também para o Antônio, para o Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler. 3373-1133, móveis hospitalares para vender e alugar. Ok, estamos combinados? Flávio, puxa o Cruzeiro. Só para não deixar passar sobre Atlético e Grêmio, rapidinho, o Atlético não soltou nada oficial, mas para mim nenhum dos três joga. Nem Vitor, nem Rocha, nem Eu Carioca. também acho difícil. Acho que nenhum dos três joga. Serão desfalques, o Grêmio tem desfalque também, o Michael dificilmente joga e o Jeromel está suspenso, que é o melhor zagueiro do Grêmio. E aí fica a dúvida de qual esquema que o Marcelo vai utilizar. No lugar do Carioca é o Lucas Cândido, mas será que ele coloca outro volante, que eu não sei quem seria, porque o Júnior Urso também, pelo menos até recentemente, estava no departamento médico. Na lateral direito o Carlos César, que tem jogado bem, e tem o retorno do Fred. Então tem que esperar, aguardar o restante da semana, mas para mim nenhum dos três vai ser aproveitado. Nem Vitor, nem Rocha e nem o Carioca. E aí joga o Wilson. Porque é uma temeridade, né? Está muito recente. O Rafael Carioca, por exemplo, não tendo nada de mais grave, tomara que não tenha, ele vai viajar, vai para o Equador, continua fazendo o tratamento que ele tem que fazer e se apresenta à seleção. Flávio, Cruzeiro tem o Santa Cruz, Mineirão lotado, 11 da manhã. Pois é, primeiro, mandar um abraço para o Roberto Gontijo, que você conhece. Vai receber o Roberto Gontijo mandou o convite para nós. Vai receber o cidadão no horário. O Fogão, como é que chama o restaurante dele? O restaurante está na casa dele, que ele faz uma comidinha maravilhosa. Vai receber o cidadão no horário de sábado, né? E a gente mandou um abraço para ele. O Cruzeiro, que o Zé Américo disse que o Zé Alberto disse que é igual ao América, né? Está na mesma posição do América. Parece que estão na mesma posição. Estão aonde? Agora na mesma posição da zona de rebaixamento. E o Cruzeiro está na zona de rebaixamento? O Cruzeiro saiu agora. Ué. Mas isso a gente já estava esperando. Só para falar uma coisa rápida aqui. Saiu hoje uma entrevista que o Ávila deu para uma TV de Córdoba na Argentina. Inclusive o Tevez, o Carlito Tevez, participou da entrevista, cobrando inclusive do técnico. Balsa. O técnico. O Edgar Balsa. Edgar Balsa, né? Cobrando que o Tevez, hoje o Ávila é o melhor atacante do futebol argentino. E ainda falando, alertando, que se ele não convocá-lo para a seleção argentina, que ele pode se naturalizar brasileiro, até jogar na seleção brasileira. Citando um exemplo, né, do Ávila, que está fazendo... Aí é o fim do mundo. Não, mas por quê? É o fim do mundo. Mas por quê? É porque o Brasil, eu já não gosto de ver o Brasil jogando com o estrangeiro, tá lá. Agora o Brasil vai naturalizar estrangeiro para a seleção. Foi uma coisa que o Tevez apenas fez um comentário dizendo que o Ávila hoje é o melhor atacante do futebol argentino. O Tevez falou isso. Está convocado para a seleção? Não está convocado. Mas ele falou que é o melhor atacante do futebol argentino. E está provando isso aqui no Cruzeiro, certo? A cada jogo... o Tevez também, o que ele é? Jogador que nem titular ele é, às vezes. Não, ele joga no... É a opinião dele, Pois é, quando o Prato veio para cá, a crônica toda, não foi o Tevez, a crônica toda argentina disse que era o melhor jogador argentino na atualidade, o Prato. Agora a gente vai ficar dando valor, deixa eles falarem lá. O Prato é bom, o Ávila está muito bem. O Ávila continua jogando, vai ser convocado. Agora, esse negócio de naturalizar para jogar no Brasil... Não, isso não vai acontecer. Vocês falaram do Prato também. A mesma coisa falar do Prato. Primeiro que ele precisa jogar 5 anos aqui para poder jogar. Então ele teria 32 anos. Então... Isso não vai acontecer nunca. Só apenas para citar, porque hoje, inclusive, as emissoras deram destaque a essa entrevista. Mas para dizer, domingo o Cruzeiro joga 11 horas contra o Santa Cruz. Né? O Cruzeiro tem tudo, tem 3 jogos seguidos em Belo Horizonte. Ele pode fazer tranquilamente, se continuar a jogar o futebol que jogou contra o Figueirense, contra o Corinthians, o Cruzeiro tem 4 jogos que não perde. Então, se continuar jogando esse futebol, o Cruzeiro tem tudo para fazer 9 pontos aí e se distanciar bastante aí da zona do rebaixamento e aí passar na Copa do Brasil. Que eu acho que o Cruzeiro tem tudo, tem chance de ganhar essa Copa do Brasil também. O time do Cruzeiro não é pior do que nenhum desses outros que estão disputando a Copa do Brasil, não. Né? Hoje, dos que vão disputar a Copa do Brasil aí, o melhorzinho deles é o Santos, que a gente está vendo que ontem enfiou 3 no Vasco lá.
mas o Cruzeiro tem tudo para brigar pelo título da Copa do Brasil. Agora, tem que primeiro arrumar a situação dele no Campeonato Mineiro. Você está desprezando o Grêmio, o Atlético, Não, o Palmeiras? não. Eu estou dizendo que o Cruzeiro e o Grêmio são times copeiros, acostumados a ganhar a Copa do Brasil. Mas você falou que na Copa do Brasil o melhorzinho é o Santos. Mas tem o Santos, o Atlético, o Palmeiras, o Grêmio. Eu estou dizendo, Eduardo, tá cheio de time cascudo na Copa do Brasil. Eu estou dizendo que o Cruzeiro tem chance de brigar pelo título da Copa do Brasil. Sim. Certo? Eu só não entendi o melhorzinho que tem no Santos. Não estou dizendo. Estou dizendo que o Santos... Te incomodou, não? Desses que ele falou, Grêmio, Atlético, Santos, o menos desse aí é o Santos. Mas o que fez o placar melhor... Contra o Vasco da Gama, da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas você vê o Juventude contra o São Paulo, dentro de São Paulo. Mas sabe o que é, Flávio? Flávio, nós temos que pensar também, que o Cruzeiro ainda não jogou. O Cruzeiro ainda não fez a partida. O Cruzeiro ainda tem que jogar com o Botafogo. Mas o Cruzeiro não tá essa bola, não. Mas eu acho que o Cruzeiro deu uma melhorada, deu uma melhorada. Agora, você está falando aí, eu entendi que você está falou do melhorzinho o Santos. Você tem o Santos, você tem o gente, vocês não entenderam o que eu quis dizer. Você tem muita gente aí na dos que eu vi jogar ainda. até agora, na Copa do Brasil, dos que eu vi jogar na Copa do Brasil, tirando o Campeonato Brasileiro, o Santos fez melhor até agora. Você não apesar viu que o Grêmio venceu ontem também. O Grêmio ganhou. O Grêmio ganhou do Atlético Paranaense. Ganhou do Atlético Paranaense. Lá em Curitiba, um time de Série A. O Santos ganhou de um time de Série B. Exato. Mas todo mundo supervaloriza, só porque é o Vasco. Eu penso o seguinte, eu penso que o Cruzeiro, domingo, nós vamos ter um público aí acima de 45 mil torcedores no Mineirão. Né? O Cruzeiro tem tudo para poder vencer o Santa Cruz aqui. Depois ele tem o América e depois tem o Botafogo. 3 jogos aqui dentro de Belo Horizonte. Né? E a gente sabe que pode chegar aí a 32 pontos e ficar tranquilo um pouco mais em relação à zona do rebaixamento e pensar um pouco da Copa do Brasil. Esse é meu pensamento. Agora, quanto ao time que vai jogar domingo, né, a gente sabe que ele vai repetir aquele time que jogou contra São Henrique. Vai repetir o time que jogou a partida contra o Figueirense. E aí fica a dúvida quem ele vai colocar no lugar do Henrique. E outra coisa, ele, para esse jogo de domingo, Flávio, ele tem a volta do Alisson e tem a volta do Elber. Mas que não estão ainda em condições. Tudo bem, mas tem a volta. Então a volta. Mas ele não vai tirar o hábito? Ele pode, não estou falando isso, que ele vai tirar. Mas ele, de repente, se precisar, ele pode fazer o uso de uma situação diferente. Eu acho que o Elber e o Alisson vão ser nem relacionados. Também acho que não. Ainda para domingo, não. Primeiro, eles estão até treinando separado. Estão treinando com bola, mas não treinaram nem no time titular, nem no reserva. Treinaram com outros jogadores. Tem que ter muito cuidado com esses dois, porque eles vão ser importantíssimos na reta final. Porque são 2 ótimos jogadores, principalmente o Alisson. Então vai com cuidado, o time está bem, o time melhorou. Não tem essa sangria desatada para relacionar e botar para jogar Alisson e Elber. E ainda mais sendo Santa Cruz. Se fosse um jogo decisivo, maior do que esse, até entenderia. Mas para esse não tem tanta necessidade. Agora, o Cruzeiro precisa mostrar em campo essa melhora dele. Porque a gente colocava 4 jogos. Coritiba, Santa Cruz, América e Botafogo, que ele tinha em casa que tinha que vencer. O Coritiba já foi desastroso, ele empatou. Só que ele recuperou esses pontos lá em Santa Catarina contra o Figueirense, que ninguém tinha vencido. O Cruzeiro foi lá e venceu. O Flamengo foi lá ontem com o time misto, tomou 4. Jogar lá é difícil. Aí foi uma grande vitória do Cruzeiro. Só que ele tem que confirmar isso contra o Santa Cruz. Mas tem que confirmar. Não adianta tropeçar igual foi contra o Coritiba. Mas nos jogos do Cruzeiro, eu até mencionei isso aqui, acho que você estava aqui no dia, o Cruzeiro tem feito boas partidas fora até do Mineirão. O Cruzeiro tem feito boas partidas. Com certeza. Acho que com a vitória do Figueirense, o Cruzeiro tem feito boas partidas. Agora, o Cruzeiro tem 3 jogos aqui em Belo Horizonte que o Cruzeiro ele não pode nem pensar. Isso eu concordo com o Xará ali. Ele não pode nem pensar. Tem que ganhar tem que fazer esses 3 pontos. Porque, senão, o negócio começa muito complicado. O Cruzeiro, na minha opinião, tem que se agarrar com unhas e dentes a essa Copa Brasil, porque eu acho que dificilmente o Cruzeiro chegará ao G4, que dá condições de disputar a Libertadores. Então, eu acho que o Cruzeiro é uma grande oportunidade para o Cruzeiro conquistar essa Copa Brasil. O Cruzeiro, para o Cruzeiro não é novidade isso. O Cruzeiro é tricampeão da Copa Brasil. Tetra. E o Cruzeiro tem jogadores de valores individuais superiores a muitos e muitos jogadores dos times todos. Então é importante que o Cruzeiro se agarre a essa Copa Brasil e vença. Agora, é preciso também que o Cruzeiro vai jogar com o Santa Cruz, que é um time que está tentando fugir da zona lá do rebaixamento. É um time que o Cruzeiro perdeu aqui no Mineirão para o Sport, o Santa Cruz venceu o Sport lá.
O Santa Cruz tem um time com uma torcida enorme, tem valor, tem capacidade lá na Copa do Nordeste. Me parece que o Santa Cruz está muito bem, ou foi campeão. Mas caiu muito, Zé. Pois Santa é, Cruz caiu mas muito eu no Campeonato acho o Brasileiro. seguinte, Começou bem, Santa Cruz tá chegou a igual ser a líder. América, já está rebaixado. Santa Cruz está igual a América. É tal coisa, né? O Santa Cruz ganhou do esporte. O Cruzeiro perdeu para o esporte. Mas Não tem nada a ver. Tem uma coisa a ver. Tem sim. Quer dizer o quê, Quer Zé? dizer que se o Cruzeiro jogar com absoluta seriedade, como se estivesse jogando contra um time grande, ele pode ter surpresa. Só isso, então. Mas você contra qualquer time. Pois é, mas é o que eu estou falando. Não é contra gente. Santa Cruz, Tem não. que- tem que Contra ser- qualquer time, se você não levar a O sério, Santa você Cruz- pode ter surpresa. O Santa Cruz ganhou do esporte. se agarrar O com Santa Cruz isso ganhou do dentro da esporte. O Copa Cruzeiro Brasil. perdeu do esporte. Aí Quer dizer, tá nada. perigoso. Porque não tem nada a ver. Não Tem tem a nada a ver, sim. ver. Você O Santa perdeu pro Cruz não tem esporte, nada a ver ele isso. pode perder pro O Santa Santa Cruz. Cruz podia ter ganhado a seleção brasileira. Não, ele pode perder Podia pro ganhar na esporte, seleção ele pode brasileira. perder pro Santa Cruz, porque não, nada tem a nada a ver. ver com seriedade. O Cruzeiro ganhou do Atlético, que ganhou do Santa Cruz. Então, Mas, meu isso Deus do existe. céu, o que eu quero dizer é que o Santa Cruz vai chegar aqui naquela porcaria que todo mundo está falando, não. Quem é que Ele tá vai falando que é oferecer- porcaria? Não estou Não, falando ninguém isso. está falando que é Não, porcaria, não. porcaria. Nós estamos dizendo que o Santa Cruz está numa baixa tremenda, está perdendo em casa os jogos, os Mas o que eu últimos falei jogos. é só que o Cruzeiro tem que encarar com seriedade. Mas às vezes é Tem todo que jogo, tem que mas se isso é agarrar. óbvio. Mas você não acha que o Cruzeiro tem que se agarrar de unhas e dentes a essa Copa Brasil para chegar na Libertadores? Eu acho que tem que agarrar. Ele tem que agarrar os dois. Mas pera, só um minutinho. Qual é o time que está disputando a Copa do Brasil? Estou falando de time grande. Estou falando pequeno, não. Porque tem muito time pequeno que disputa a Copa do Brasil. Qual o time que não se agarra para disputar a Libertadores? Eu não sei, o São Paulo perdeu lá pro Juventude. Mas isso quer dizer que ele não se agarrou? Pois é, ué. Quer dizer que o Atlético empatou com a Ponte Preta. Não, mas a Ponte Preta não tá bem no campeonato. Ô Zé, Juventude nem você tem campeão. ideia? E o Juventude lá no Rio Grande do Sul, Juventude é na como é que tá? Série C, tá na série, tá no grupo da que tá o Boa. O Boa tá na frente dele. Pois é. Na Série C do Campeonato Brasileiro. O Pois São é, Paulo ganhou não o São jogou Paulo. Por isso que eu estou dizendo, Pois que é, o ué. Cruzeiro tem que ter muita Mas isso é o responsabilidade. óbvio. Mas, Agarrar com unhas e dentes para poder chegar ao G4. Mas é que o Mano tá fazendo, Zé. Para poder disputar a o Libertadores. Mano tá passando isso pro jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 3 jogos seguidos em casa agora, que ele tem que a obrigação de ganhar os 3 e jogar com seriedade. Porque ele é melhor que os 3. O Cruzeiro é melhor que o Santa Cruz, é melhor que o América e melhor que o Botafogo. Esse Joga em casa. agarrar a Copa do Brasil, não quer dizer esquecer o Campeonato Claro que Brasileiro, não. não. Mas ele não Tem que chega, ganhar viu? todos os jogos do Campeonato muito Brasileiro. difícil pro E na hora que Cruzeiro chegar o jogo da Copa, o Brasil tem que ganhar, ué. Mas é muito difícil para o Cruzeiro Ó, chegar ao que- G4. Mas não, Mas no ninguém Campeonato tá pensando em Brasileiro. G4 não, Zé. O Cruzeiro tá pensando em primeiro, sair da zona do rebaixamento, Esse é o primeiro distanciar. ponto. Primeiro Mas, meu ponto Deus. é distanciar da Como zona do que se rebaixamento. chega- Como que se chega à Copa Libertadores? Pode No ganhar na Campeonato Copa do Brasil. Brasileiro, entre os 4 ou na Libertadores. A gente tem que ser realista, o torcedor do Cruzeiro é realista. O Cruzeiro só tem uma chance esse ano de chegar à Libertadores. É se ganhar a Copa do Brasil. Eu já falei. O Cruzeiro não tem chance nenhuma de chegar no G4, Mas é que não. eu falei, O ué. Cruzeiro não vai não. brigar pelo G4. O Cruzeiro Meu vai brigar Deus. pelo Brasileiro, o Cruzeiro é Vai outro. chegar ali nos 46, Meu, aqui será 47, nos 50 possível? pontos. Será possível que a gente tem que falar isso aqui? O Cruzeiro não sabe disso? É, claro. Será que o Cruzeiro não Cruzeiro, sabe São disso? Paulo, será Será que que não nós estamos sabia, falando? não? Será que nós estamos Será que falando São Paulo alguma? sabia? A gente está falando aqui alguma novidade? Claro. Mas será que São Nós estamos Paulo falando não alguma sabia novidade? que ia fazer isso? Pelo amor de Deus. Será que São Paulo A gente está sabia? falando aqui alguma novidade? Alguma novidade? Pelo amor de Deus. Pois é, mas em cada O competição- Cruzeiro vai jogar o Campeonato Brasileiro para chegar até onde ele puder. Ele vai jogar para ganhar. Na hora que chegar a vez da Copa do Brasil, ele vai jogar do jeito que puder jogar para ganhar. Ué. Todo mundo está cansado de saber disso. Não. Nunca cansado. Meu Deus, me ajuda aí. Nós temos a lista de convocados da Seleção Brasileira, que hoje me pediram na rua, mas eu prometo que eu vou mostrar segunda-feira com calma e nós vamos analisar. Hoje me pediram na rua, o Thiago fez para nós, eu vou mostrar segunda. E um abraço para o Camilo, que é um dos que pediu, também com quem eu encontrei no supermercado de Belo Horizonte e que não perde o nosso programa. E te vê também lá na Band, o Camilo. Manda um abraço para você. Um abraço para ele. Grande abraço. Como nós estamos chegando ao final, Eduardo Silva, o lixo. Lixo, aquela tragédia na Itália, 200 e poucos, mas que coisa horrível. Eu acho que foi um lixo, aquela pomba daquele negócio lá hoje. O nome do dia. CPI, comissão de impeachment hoje. Flávio, o lixo. O lixo para a turma que roubou o dinheiro do Ministério dos Esportes, que era destinado certo, ao futebol olímpico do Brasil, aliás, ao esporte olímpico do Brasil. E o nome do dia? O nome do dia eu vou dar exatamente para a organização das Olimpíadas, porque foi reconhecida mundialmente, através da imprensa internacional, como uma das melhores de todos os tempos.
Zé Alberto, o lixo. O lixo também eu fico com essa tragédia lá da Itália, que parecia que era uma coisa pequena, mas se transformou numa grande tragédia. Um vilarejo com história da Itália. Com Zé Alberto, rapidinho. O nome do dia. Que Deus ilumine os congressistas para que eles façam justiça. Não julguem com política ou com justiça. Julguem, façam justiça no que for preciso para mudar o Brasil. O lixo. Fica para quinta que vem. Gente, obrigado. Um abraço. Tchau. Zé Alberto, você não deixou o Eduardo...